625, AM 1010 kHz, CYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Saúde do Povo. Apresentação: Evaristo Nogueira. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 24 de março de 2018. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Rádio Povo CBN. Ano passado, o Ceará registrou mais de 3.400 novos casos de tuberculose. Apesar de possuir tratamento eficaz e gratuito, a tuberculose é uma doença que pode matar pacientes que não cumprem o tratamento com disciplina e cuidados. Bom, e para tratar deste importante tema, o programa Saúde do Povo recebe nos estúdios aqui o doutor Roberto, certo? Roberto Maranhão, que também é médico de família, que é muito importante. Vamos tratar desses assuntos aqui. Ele, acima de tudo, é um clínico geral. O médico de família se comenta, é capacitado para atender e pacientes desde o nascimento. Os médicos de família em um sistema estruturado podem lidar com até 90% dos problemas de saúde. A ideia central dessa especialidade é conhecer e acompanhar o paciente por toda a vida, o que lembra a figura do médico de confiança. Muito bom dia, doutor Roberto Maranhão. Prazer conhecê-lo, muito simpático, competente, top de linha, e vai conversar e vamos fazer aqui um grande programa. Bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Oi, Evaristo, tudo bem? É um prazer estar aqui, agradecer o convite, e agradecer também pela descrição. Acho que nunca ouvi numa rádio uma pessoa descrever tão bem a nossa especialidade, né? Acho que é isso mesmo que você falou. A especialidade de medicina de família, ela tem uma pouca divulgação. Esse nome, né, ele por aí afora, na Europa, nos Estados Unidos, ele é exatamente o que você falou, ele é o clínico geral, né? Então é aquele médico que, na época que nós não tínhamos tantas especialidades, é aquele médico que cuidava de todo mundo, né? É o médico que ia na casa das pessoas, né? E que hoje, nessa especialidade, nós mantemos esse vínculo e fazemos esse resgate no acompanhamento ao longo de toda a vida das pessoas. Então eu costumo dizer que nós médicos de família, costumamos dizer que o médico de família é o médico especialista em pessoas, né? Então nós somos especialistas nas pessoas que nós cuidamos, né? Independente dos problemas de saúde que eles trazem. Até pela confiança que a família deposita do médico, né? Exatamente. Eu me lembro quando criança, o meu avô, inclusive, adoentou, estava adoentado, aí traz o meu médico, traga o nosso médico, o médico da nossa família. Exatamente. Eu nunca esqueço mais disso. E o médico ia lá na casa. Ainda acontece assim também? Sim, Tem sim. esse procedimento? Sim. Eu trabalho na prefeitura, né? Eu sou médico de uma unidade básica de saúde que fica na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. E nós temos toda semana uma atividade de visitas domiciliares para aqueles pacientes que por qualquer motivo não possam comparecer a uma consulta na unidade de saúde, seja porque sofre de alguma doença que debilita a pessoa a nível físico, né? Então ela limita a sua locomoção, ou pacientes que acabaram de sofrer um acidente vascular cerebral, né? O famoso AVC, o derrame, e que precisam, nesses cuidados iniciais, serem atendidos dentro do próprio domicílio. Doutor Roberto Maranhão, hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Exatamente, 24 de março. Mas a tuberculose ainda é um desafio para a medicina? Por quê? E grande, Evaristo, e grande, né? Então, é uma doença antiga, né? Uma das primeiras doenças registradas, né? na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, e que se mantém ainda como um grande desafio no tratamento. Isso porque o bacilo, né? o causador da tuberculose, ele é capaz de ficar adormecido, ele é capaz de ficar no pulmão da pessoa, mesmo sadia, e causar essa doença de forma muito tardia. Então, muitas vezes a pessoa se contamina e ela chega à manifestação da doença muito tempo depois, né? Então, o que nós chamamos do grande desafio do tratamento da tuberculose é exatamente interromper a cadeia de transmissão. É na hora que um paciente manifesta a doença,
e ele dissemina essa doença para uma série de outras pessoas que se contaminam, mas não obrigatoriamente manifestam a doença de forma imediata, e aí tempos depois nós começamos a ter novas manifestações. Então é um tratamento extremamente complexo e que exige realmente um sistema de saúde muito organizado, e esse é o grande desafio que está posto para a tuberculose, sem contar outros que nós vamos conversar aqui ao longo do programa, como a questão da dificuldade de alguns pacientes por terem adquirido uma doença que é resistente às drogas. Você deve ter ouvido falar que a questão de que a gente não deve usar antibiótico de maneira aleatória, né? O pessoal, qualquer coisinha toma uma tetraciclina ali e tudo, e os riscos da gente usar um antibiótico é exatamente isso, a gente causar uma resistência dos agentes infecciosos. É o que acontece hoje na tuberculose. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Célia Naldeota, para o Dr. Roberto Baraião, certo? O senhor falou aí, aproveitando o gancho da sua resposta, a automedicação começa a se tornar um problema sério quando vira rotina, por causa do antibiótico. Isso. O tema da automedicação, eu acho que o ponto mais crítico, né? Bom dia, Ana, obrigado pela pergunta. O tema mais crítico é exatamente o uso dos antibióticos. Hoje existe uma classe de medicamentos, né, que eles assim são chamados, são os medicamentos livres de prescrição médica, ou isentos de prescrição médica, que nós chamamos de MIPs, né? E existe hoje, inclusive, um debate, né, acerca da importância, né, a grande importância do profissional farmacêutico na orientação, inclusive, desses medicamentos que são isentos de prescrição. Então, são medicamentos que você pode chegar no balcão de uma farmácia e adquirir sem uma prescrição médica. Mas mesmo esses medicamentos, que são anti-inflamatórios, analgésicos, como, por exemplo, uma dipirona, um ibuprofeno, que podem trazer risco também à saúde da população, a depender do tipo de situação que aquela pessoa está inserida. Então, por exemplo, uma paciente que está com uma suspeita de uma gravidez, mas ela não sabe, né? E aí ela faz uso, por exemplo, de um anti-inflamatório, de um ibuprofeno. Então, existe um risco para a gestação daquela mulher. E muitas vezes ela acha que aquilo ali é uma coisa trivial, não precisa de receita, então vai lá, pega e faz um uso de forma inadequada. E aí a importância de todos os profissionais de saúde somados, né, de estarem fazendo a orientação adequada para a população no uso correto das medicações. E os antibióticos, então, nem se fala, porque estes sim exigem obrigatoriamente a prescrição médica. Então, sempre importante, né, você tem um antibiótico que sobrou de um tratamento, deixou lá na sua casa, não faça uso dessa medicação sem orientação médica, porque você pode terminar se prejudicando mais do que conseguindo se curar. Ok, estamos aqui com o Dr. Roberto Baraião no programa Saúde do Povo, ano 24. Você vai ligando para cá, o telefone é o 3066-4030 e o nosso WhatsApp, 981665589. E nós estamos também aí, ó, o mundo está nos vendo pelo Facebook. Forte abraço, muito obrigado a você. A doutora Lídia Pop está lá na Alemanha, ela não perde um programa aqui, Saúde do Povo. Doutor Cláudio Wes também, é outro ouvinte assíduo do nosso programa, é da São Carlos, certo? O doutor Yoran Andrade, Castelo Branco. Obrigado a todos pela preferência, certo? Vou repetir, o zap é o 981-665589. Ainda sobre a tuberculose, como é essa ação da prefeitura? Pronto, então, na verdade, assim, a prefeitura ela mantém uma série de ações permanentes, né, que nós chamamos de busca ativa. Então, é quando nós vamos até a comunidade, vamos até os territórios, em busca de pessoas que apresentam os sintomas que nós consideramos suspeitos da tuberculose. Mas essa semana, em especial, né, como é uma semana comemorativa, né, uma comemoração ao combate a essa doença, então, houve uma intensificação das ações, né, tanto nas unidades de saúde de uma maneira geral, com divulgação de folders, com divulgação de cartazes, para que a população ela possa se inteirar melhor do risco, né, dessa doença, né, de como é que ela é transmitida e de como buscar o diagnóstico e o tratamento de forma adequada. Então, hoje, por exemplo, né, nós estamos finalizando aí a semana de atividades e continuamos com atividades. Hoje os postos de saúde estão fechados, né, natural, durante a semana, eles ficam abertos, mas hoje acontecem ações no terminal do Papicu, certo?
e também na Praça do Liceu. Como é essa ação? Pronto, então a ação hoje, ela está sendo coordenada, inclusive, por uma associação, que é uma associação de muito destaque, de muito impacto aqui em Fortaleza, né? Queria até mandar um abraço aí para a doutora Argina, que é enfermeira lá do Carlos Ribeiro, muito competente e que coordena com muito exímio essas ações de combate à tuberculose, dando muito apoio através dessa associação, que é a Associação de Amparo aos Pacientes com Tuberculose, a APTU. Então é uma associação que tem por objetivo muito cuidar daqueles pacientes moradores de rua, que são uma população de risco, né, dentro do contexto da tuberculose, uma vez que estão submetidos a uma série de mazelas, né, infelizmente, que nós temos para quem vive, para quem não tem um domicílio, né, quem não tem uma casa, um teto para morar. Então, essa associação ela está promovendo essa ação que tem duas frentes, né, basicamente. É uma frente educativa, em que, através de panfletos, né, através de conversas, nós estamos explicando para a população como fazer para identificar precocemente, né, o risco de uma pessoa ter a tuberculose, assim como como se prevenir, né, que aí é uma forma de você também ter o cuidado com as pessoas que moram dentro da sua casa, para prevenir o contágio dentro do contexto dessa doença. E além disso, a outra frente é a frente do próprio teste, né, coletando, né, o pessoal está com os materiais para coletar amostras para serem analisados, para saber se aquele paciente que, por acaso, lá na praça, do liceu e tudo... Capta o quê? Capta o escarro. O escarro. Isso, exatamente. Então, o diagnóstico da tuberculose... É feito lá? Não. Feito lá mesmo. Está sendo feito hoje no terminal. O resultado também na hora? Não, o resultado não sai na hora porque realmente exige uma máquina, certo? Exige uma máquina específica para poder fazer a análise do resultado. Mas o pessoal está pegando os contatos, né? Obviamente estão fazendo um cadastro das pessoas que estão fazendo essa coleta de amostras, para que, uma vez que se obtenha o resultado, essas pessoas possam ser contactadas para saber se vão necessitar ou não de iniciar o tratamento. Bom, agradecer também a Rayane Martins, que é assessora técnica do programa de tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde. Isso, Rayane. Muito obrigado. Rayane. Isso, compartilhou o convite aí comigo. Estamos aqui graças a ela. Mandou aqui um médico, autora, top de linha pra gente. Você tá dando uma verdadeira... Não é à toa que você é professor, né? De medicina, né? Olha, João Carlos da Vajota, pelo 30-6640-30, tuberculose. Tem cura? Sim. Quais os procedimentos e quanto tempo dura o tratamento? Dolores Alcântara, do Montese, também pelo telefone. Pneumonia ou gripe mal curada podem causar tuberculose? Vou tentar mais uma pergunta, Kiko. Carlos da Parangaba. Todo paciente com tuberculose pode transmitir a doença? Tenho um filho e fico preocupado com a saúde dele. As respostas após os comerciais. Você quer que eu repita? Só o primeiro. Pode dizer o nome dos caras, viu? João Carlos Vajota. João Carlos na Vajota. É o neto da Parangaba. Você falou Carlos, acho que o Carlos é... Tá aqui, João Carlos Vajota. Não, é o último. Sim, tem mais um. Esse aqui é neto, porque tá aí. João Carlos da Vajota perguntou se tem cura, quanto tempo e quais são os procedimentos. Isso. Quanto tempo dura o tratamento? Dolores Alcântara, no Montese. Pneumonia ou gripe mal curada podem causar tuberculose? Pode didaticamente, bem, viu? Na linguagem popular, pode deixar aí. Pode deixar. E não é Carlos, não, né? É neto. É neto. Eu disse Carlos, mas é neto da Parangaba. Todo paciente com tuberculose pode transmitir a doença? Ele tem um filho e fica preocupado com a saúde dele. Provavelmente ele deve estar se tratando também. Entendeu? Bom dia, Evaristo. Parabéns pelo programa. Aqui já é o WhatsApp. Doutor Bernardo Carneiro. Programa esse programa aqui. O Bernardo Moraes, ele é líder do dele. Você entendeu bem as três perguntas? Entendi. Aí tu vai dizer uma por uma, vai ser programa lá da pessoa, né? Tá ótimo. Tem tudo aqui. João Carlos da Vajota, Dolores do Montese, neto da Parangaba. Tá ótimo. Instituto da Visão do Ceará. São 25 anos de experiência, talento e tecnologia. A luz a gente vai apagando é porque não tá, né? Ó,
checando aqui, o meu também tá ok. Da visão do Ceará, Santos Dumont 2456, edifício Conrad Plaza, 8º andar, fone 32610412, direção Doutor Aécio Dias, CRM 7264, RQE 4032. Saúde do povo. Bom, conversando aqui com o Dr. Roberto Maranhão, que está dando uma verdadeira aula aqui para os ouvintes do programa Saúde do Povo, ano 24. Deixamos 3 perguntas no ar, enquanto o pessoal vai interagindo conosco aqui no WhatsApp, certo? O Bom Dia Evaristo, parabéns pelo programa, parabéns pelo entrevistado, Dr. Bernardo Carneiro. Ele é médico veterinário, tá ligado aqui no nosso programa. Entendeu bem as 3 perguntas? Entendi. Então, doutor Roberto Barão, por favor, vamos pela ordem aí. Vamos sim. Então, eu anotei aqui, o nosso amigo João Carlos, da Vajota, né, perguntou aí sobre a questão do tratamento em si, né? Se tem cura? Tem, sim, certo? Então, essa resposta mais pragmática, mais certa, que nós temos que dizer a todos, é que tuberculose tem cura, ela deve ser tratada e não deve gerar nenhum preconceito, gente. Então, a tuberculose hoje, ela não é mais o estigma que era no passado. Então, o paciente se tratando, ele não fica com sequela, ele não transmite, certo? Então, é importante que se busque, tá certo? E, inclusive, que você não tenha vergonha de dizer que está se tratando. Isso aí deveria ser um motivo de orgulho, porque você não só está contribuindo para a sua saúde, mas está contribuindo para a saúde de todas as pessoas que moram perto de você. Então, a tuberculose tem cura, o tratamento, ele ainda é muito demorado, a gente tem que reconhecer, o tratamento dura 6 meses, né? Mas já existem pesquisas hoje, né, inclusive no Brasil, para o estudo de medicações que possam reduzir o tempo de tratamento. Ainda não é a nossa realidade, portanto, é importante que os pacientes, né, que estejam ouvindo aqui o nosso programa tenham essa consciência, porque depois de 1 mês, Evaristo, que o paciente está tratando, ele não tem mais sintoma. Ele já está bom. Então, a percepção da pessoa é de que ela está curada. E isso é um grande calcanhar de Aquiles, um grande problema da tuberculose, porque o paciente abandona o tratamento, certo? Então o paciente se sente muito bem, aí fica pensando, poxa, eu vou ter que tratar ainda 6 meses, eu já estou bom, mas é importantíssimo a manutenção do tratamento, né? Então, tem a reincidência? Tem. Se o paciente abandona o tratamento, principalmente nos 3 primeiros meses, ele vai voltar a ter a doença com certeza, com toda a certeza. Certo? Então, o tratamento, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir, ele vai reduzir a quantidade dos agentes infecciosos, né, que são os bacilos. Mas para que você possa eliminar o último bacilo, é necessário que o tratamento seja duradouro, que ele tenha esses 6 meses, porque senão, se ficar um bacilo vivo lá no seu pulmão, ele volta a se proliferar novamente e você vai voltar a ter a doença. Por que anteriormente dizemos, fulano está tuberculoso, fulano está enfraquecido? Exatamente, porque os sintomas da tuberculose quais são? A tosse é o maior deles, mas a pessoa sente um mal-estar generalizado, ela perde o apetite, ela não consegue se alimentar e ela sente sempre, a todo momento, uma fraqueza no corpo inteiro, né? O bacilo, apesar da infecção ser no pulmão, mas ele causa uma reação no organismo da pessoa como um todo, que não consegue combater esta doença. Então, por isso, essa fraqueza generalizada, a pessoa começa a perder peso, emagrecer e vai ganhando um aspecto de debilidade muito grande se não iniciar o tratamento de forma oportuna, certo? Ó, a segunda pergunta? Pronto, a segunda pergunta da nossa amiga Dolores, do Montese, pertinho aí de onde eu moro, né? Eu moro aí também no Montese, ali no Vila União. E aí ela perguntou se uma gripe mal curada ou uma pneumonia pode se transformar em tuberculose. Não, Dolores, não pode, certo? São infecções distintas, né? A gripe, ela é uma infecção viral, tá certo? Que na maioria das vezes ela necessita apenas de cuidados de suporte. Então a pessoa precisa se hidratar bem, né? Precisa ficar utilizando medicações sintomáticas, que são os analgésicos, né, como dipirona, paracetamol, o controle dos sintomas, porque é uma doença, apesar de muitas vezes ela poder ser grave, né, a gripe, por isso que nós temos inclusive vacinas, né, à disposição no sistema de saúde, que são de tempos em tempos disponibilizadas para a população. Ela é uma doença autolimitada, ou seja, a pessoa vai ficar boa sem necessidade de uma medicação específica, tá certo, para o tratamento. É claro que hoje existem
os antivirais, né, que são recomendados, mas eles são recomendados para grupos específicos de pessoas que têm um maior risco, gestantes, pessoas idosas, pessoas diabéticas, e aí sim essas pessoas têm alguma indicação de fazer uso de algum antiviral. Mas na gripe, via de regra, se você tem a sua saúde preservada, pegou uma gripe, você vai ficar bom. Basta você ter o cuidado, repouso e esperar um pouquinho que você vai ficar bom. Doutor Roberto, só permita aí dentro da sua resposta, mais um adendo. Uhum. E aquela febre que dá naquela hora certa? Isso, pois é. Na tuberculose você tem... É a tardezinha? Tardezinha, a chamada febre vespertina. Por quê? Por que ela acontece nesse momento? Então, o bacilo, né, o agente infeccioso da tuberculose, ele atua lá no pulmão e na medida em que você está num estado de repouso, então, ou seja, quando você está dormindo à noite, você possibilita que o seu organismo ele consiga agir de forma mais efetiva no combate a essa doença. Dificilmente você vai se curar sozinho de tuberculose, mas o seu organismo está o tempo todo combatendo aquela doença, evitando que ela se alastre para o resto do seu corpo de forma muito rápida. E aí quando você está dormindo, esse combate ele é mais efetivo porque você não está gastando energia com mais nada. Agora, normalmente você acorda, aí você vai trabalhar e tudo, e passa o dia naquela correria e tudo mais, e você chega em casa naturalmente, todos nós quando chegamos em casa do trabalho, nós estamos um pouco abatidos. Você não concorda comigo? Claro. Né? Dá aquela moleza no corpo, aí você se deita, relaxa. Verdade. Nessa hora, os bacilos, eles meio que tomam de conta, porque é um momento também que o nosso sistema imunológico, ele dá uma recaída. E aí, nesse momento, surge a febre como uma resposta. Aí o bacilo avança? Avança. Então, é o momento em que o bacilo mais começa a se expandir dentro do seu pulmão e o momento em que você vai ter mais sintomas, né, daquela infecção que, num outro horário do dia, você não consegue perceber muito bem, que no caso seria essa febre. Né? Essa febre somada com mal-estar, uma sensação de moleza no corpo, que nós chamamos de adinamia, ou seja, um mal-estar generalizado. Certo? E aí, concluindo aqui a pergunta da Dolores, então, a pneumonia já é uma infecção bacteriana, né, que ela pode surgir consequente a outras infecções. Então, é importante ressaltar assim, que uma pneumonia, ela não vai virar uma tuberculose, mas uma tuberculose, ela pode ter um acometimento de uma pneumonia por cima, né, porque a pessoa já está debilitada, ela pode ter uma nova infecção no pulmão, e aí, nesse caso, poderia se somar, né, uma coisa com a outra. Mas a tuberculose em si é um outro agente infeccioso, certo? Um agente infeccioso descoberto já há décadas atrás, né? O famoso bacilo de Koch, e ele não causa uma pneumonia, ele não causa gripe, ele causa a tuberculose, né? Que é o Mycobacterium tuberculosis. Bom, ainda tem uma pergunta do Neto? Ah, sim, ainda tem a pergunta do Neto, da Parangaba, que relatou a preocupação em relação à transmissão. Aí na casa dele. Exato. Então, assim, Neto, como eu falei, né? A tuberculose ela tem cura, e já nos primeiros dias de tratamento, né, o paciente ele já fica sem sintomas e ele também já interrompe a transmissão, certo? O paciente, via de regra, a maioria dos pacientes iniciou o tratamento com 15 dias, ele não está mais transmitindo essa doença para ninguém. Mas vamos supor que você descobriu uma pessoa na sua casa que tem tuberculose e ela não começou o tratamento ainda. Qual seria uma medida adequada para essa pessoa tomar? O uso de uma máscara simples. Aquela máscarazinha de papelzinho mesmo, que a maioria dos profissionais tem disponível na farmácia para vender. Você compra uma caixinha com 100 unidades, não é muito caro. E o paciente vai utilizar aquilo ali, por quê? Porque quando ele tosse, ele está jogando os bacilos no ambiente. E aquela máscara vai reter os bacilos. Então os bacilos vão ficar ali na máscara, ele vai evitar de estar contaminando o ambiente e, por consequência, estar contaminando as pessoas que frequentam aquele ambiente junto a ele, certo? E aí depois eu queria, não sei se já pode encadear agora, Por quê? né, que a gente já respondeu aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Mas tem pergunta aqui. Ah, pois então vamos lá. Aqui Eu ia só que falar tem sobre a pergunta. questão da transmissão, né? O reforço sobre... O Carlos Oliveira liga pra cá, para o 30664030, ele mora na Praia do Futuro. Beleza. Quais os sintomas da tuberculose? Como faço para proteger minha família? Beleza. Entendeu bem a pergunta? Entendi. Sintomas e a produção. É Carlos Oliveira, na Praia do Futuro. Então, Carlos, os sintomas, o principal sintoma é a tosse, né? Mas aí vai ser qualquer tosse? Claro que não, né? A gente começou a tossir, obviamente que a gente não vai pensar de cara em tuberculose. Mas é uma tosse persistente, certo? É uma tosse que no início ela é só uma tosse, pode inclusive ser uma tosse seca, tá certo? Sem secreção. E que ela vai persistindo, você toma um xaropezinho ali para tosse, né? Achando que vai melhorar, um lambedor, alguma coisa caseira ali, porque tosse de vez em quando a gente tem mesmo.
mas ela não melhora. E aí nós costumamos dizer que o tempo de corte, para que nós possamos dizer assim, rapaz, isso aqui pode ser uma tuberculose, são 3 semanas. Então, a pessoa que já está com 3 semanas tossindo, ela tem que fazer o teste para tuberculose, porque aí já passou dos limites de uma tosse banal, tá certo? Então, pode ser realmente uma tuberculose. E os outros sintomas é a falta de apetite, né? E essa febre no final do dia, né? Que nós chamamos a febre vespertina. O mundo da medicina ligado aqui conosco, João Flávio Nogueira, muito obrigado. Doutora Lorena Madeira, está ligada aqui no nosso programa, Ariel Scafuri. Obrigado a São os todos. professores. O Bruno também, o Arlindo Nogueira Sobrinho e o Alfredo Sábio. Maria na Messejana, pelo telefone 3066-4030. Eu tenho 76 anos e vez e outra eu encontro algumas manchas vermelhas na minha perna. Elas aparecem, voltam e o meu médico disse que era a idade. Porém, não acreditei. O que é isso? O que é, doutor Roberto? Essa pergunta para o doutor, que também é clínico geral. Henrique Cordeiro, Carrito Pamplona. Se eu beber água no mesmo copo que alguém que tem tuberculose, eu posso pegar essa tuberculose? As respostas após o repórter CBN. Não. A primeira da Maria na Messejana. A pergunta também é fora, tá mais. Não, mas tudo bem. E o outro aqui? Henrique Cordeiro do Carrito Pamplona. Ele disse assim, se eu beber água no mesmo copo, o cara tá tuberculoso, né? Sábado, 24 de março de 2018. 6 pessoas morreram. Deu uma pancadinha aí no tabagismo. Na zona sul do Rio. Né? Uma operação policial ocorre desde o início da manhã nova. Eu queria falar sobre a questão da transmissão. Posso falar sobre a questão do tabagismo, que é fator de risco. Quem fuma tem mais risco. Os criminosos rivais na comunidade. Só foram essas duas, né? Maria da Messejana e o Henrique Cordeiro. Mas tem aqui no WhatsApp, mas depois eu pergunto. Da CBN, vários já conseguiram eliminar ou estão na fase de recurso. 29 dos habeas corpus não tiveram ainda nenhuma decisão do STF. Quanto ao utensílio doméstico, tipo doutor, quanto ao utensílio doméstico, tipo pratos, talheres, copos, devem ser separados? É a mesma idade do BDA. Regi, socorrista, técnico de enfermagem do Alberto Sebi. A Coreia do Sul anunciou que a Coreia... Eu vou aproveitar para fazer essa pergunta que cai daquela, né? É igual aquela, né? Na próxima quinta-feira, dia 29. O encontro será na zona desmilitarizada que separa as duas Coreias. Nesta reunião, as autoridades devem preparar a cúpula que será realizada entre os dois países em abril. As Coreias do Sul e do Norte não conversavam desde 2015 e voltaram a se comunicar em janeiro. É uma sofrência, né, cara? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou memorando que limita o acesso de transgêneros ao serviço militar. O texto diz que pessoas com desordem de identidade de gênero não são qualificadas. Aí o foco aqui é sempre saúde? É saúde. Agora, cada semana um tema diferente. Cardiologia, urologia, diferente, sabe? Quando é um clínico geral, quando é assim, aí, como você está falando em várias doenças aí, né? As principais notícias do dia a cada meia hora. Você pegou esse áudio? Peguei. É o do Henrique Cordeiro, que é da água do Saúde do povo. Oferecimento: Instituto da Visão do Ceará. Talento e tecnologia. 32610412. São Carlos Imagem. Seus exames, nossa imagem. E Clean Home Care e Ake Home. Acesse cleanhomecare.com.br. O que há de melhor e mais moderno em cirurgias oftalmológicas você encontra no Instituto da Visão do Ceará. São 25 anos de experiência, talento e tecnologia, aliados a profissionais altamente qualificados para cuidar da saúde dos seus olhos. Agende sua cirurgia. Instituto da Visão do Ceará, Santos Dumont 2456, Edifício Corporate Plaza, 8º andar. Fone 32610412. Direção Dr. Aécio Dias, CRM 7264, RQE 4032. Mas é uma hora mais Clean Home Care. Fica tocando aqui agora, né? Agora conta com ambulatório. Clean Health Care.
Nossos serviços contemplam vacinas, aplicações de medicamentos, infusões, nebulizações e hidratações. Venha conhecer o espaço que construímos para você e se encante com os nossos serviços. Clean Healthcare, Rua Monsenhor Bruno 1580 Aldeota, 3017-7553. cleanhealthcare.com.br. A tradição da Clínica Belual do Jurema e a inovação da São Carlos Imagem se unem para garantir a você o que há de melhor em diagnóstico e imagem. Contamos com equipe médica especializada em equipamentos modernos, exame de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, mamografia, raio-x, densitometria, biópsia de tireoide e mama e marcação mamária. Clínica Belual do Jurema, Grupo São Carlos Imagem. Todos os exames de imagem em um só lugar. Fone 3108-5150. Liberdade é viver, cada dia é querer. Na realidade, muito mais que mera ilusão. Quem espera encontrar um amigo, um irmão, um abrigo, uma mão pra poder confiar. Você pede ajuda, sua vida muda, você volta a viver e viver. Alcoolismo e droga tem tratamento. Peça ajuda. Instituto Volta à Vida, 3476-1988. Saúde do povo. Com o Dr. Roberto Maranhão aqui do programa Saúde do Povo. Tem uma pergunta aqui também pelo WhatsApp, é muito parecida com uma dessas perguntas, as perguntas que ficaram no ar, né? Doutor, quanto a utensílios domésticos, tipos, prato, talheres, copos, devem ser separados? Regis, ele é socorrista, técnico em enfermagem do Albert Sabin. Pronto. Vamos lá, pela ordem aí? Vamos pela ordem, né? Então pronto. A primeira pergunta foi da Dona Maria, né? Lá de Messejana. Ela perguntou sobre a questão das manchas vermelhas, né? No corpo. Então, assim, Dona Maria, eu não posso realmente fazer um diagnóstico, né? Assim, a gente está no programa, mas existe sim, né? Com a idade, a pele das pessoas, ela vai adquirindo uma fragilidade maior, né? E isso propicia que alguns vasos sanguíneos que nós temos na pele, eles possam, por pequenos traumatismos, às vezes você bateu ali na porta do banheiro e tudo, você termina aparecendo essas manchas, né? Que elas são como se fossem hematomas. Eu não sei se é exatamente esse o quadro que a Dona Maria nos fala, né? Mas se for, realmente existe, né? Isso realmente acontece. E costuma ser, inclusive, mais prevalente em alguns pacientes que fazem uso contínuo do ácido acetil salicílico, né? O famoso AS, né? O pessoal diz, afina o sangue e tal, né? Finalmente, afina ou não afina? Então, essa questão de afinar o sangue, na verdade, é uma simplificação de um processo que acontece realmente dentro do sangue. Ele tem uma atuação dentro do nosso sangue, né? De modo que evite que pequenos coágulos se formem com mais facilidade. Porque a grande ideia do AS, ele atua na prevenção cardiovascular, ou seja, pacientes que têm um risco muito alto, né? Pacientes diabéticos, tabagistas, né? Hipertensos, que têm um risco muito alto de terem um infarto ou que já infartaram alguma vez, tem indicação de fazer uso do AS como uma forma de prevenir novos episódios, né? De infarto ou AVC, né? Derrame não, AVC, porque o derrame aí é o AVC hemorrágico, e aí nesse caso está contraindicado o uso do AS, certo? Então, assim, eu não sei exatamente se é esse o caso da Dona Maria, mas a princípio posso dizer que não deve ser nada grave, tá bom? Principalmente se a mancha ela aparece e depois desaparece. Mas se for uma mancha que persiste, aí o ideal é realmente procurar um clínico para poder fazer uma melhor avaliação, tá certo? Bom, e aí voltando para as perguntas acerca do nosso tema, né, da tuberculose, então, tanto o Henrique, né, do Carlito Pamplona, como o Regis, né, que trabalha como socorrista lá da BRTC, eles questionaram sobre essa questão do compartilhamento de utensílios domésticos com pacientes que têm tuberculose. Bom, a tuberculose, ela é transmitida pelo ar, tá certo? Então, o paciente que tosse, né, e aí ele frequenta, por exemplo, você tem uma pessoa na sua casa, meu pai, ele tem tuberculose, por exemplo, e aí eu moro lá junto na mesma casa que ele, e nós dormimos na mesma casa e tudo mais. Então, eu tenho uma chance muito grande de ter adquirido essa doença, porque eu convivi com ele vários dias, né, desde o início da doença, com esse processo dele estar tossindo e tudo dentro de casa. O compartilhamento de utensílios, a gente costuma dizer que não transmite, porque esse compartilhamento, na verdade, a gente vai estar compartilhando no máximo a questão da saliva, né?
Mas, de toda forma, por uma questão de higiene, o correto é que a pessoa bebeu água no copo, você não vai beber no mesmo copo que ela antes de lavar o copo. Claro. Né? Então, assim, não existe nenhum procedimento a mais que nós devamos fazer com o cuidado dos nossos utensílios domésticos, que não aquele que habitualmente nós devemos fazer por uma questão de higiene. Né? Então, assim, não tem necessidade de você separar o prato da pessoa, o copo e tal. Ele pode usar qualquer copo, qualquer prato da casa, desde que depois que ele use, você lave e depois guarde naquele ambiente, tá certo? Então, realmente não existe esse problema, tá? Ok? Aí, ok. Então, Tá tudo bem. Vai ligando pra cá, vai telefonando pra cá, ó, 3066-4030, usando o nosso WhatsApp, tá bombando, hein, gente? É, o 98166-5589. Aqui pro telefone, abraçando aqui quem? O Carlos Davi Barbosa, muito obrigado. Esse é a cadeira cativa no programa. O André Felipe Duma, aí na Messejana, também tá ligado aqui no programa. A Ranilce Barbosa, obrigado, Vagão. Todo mundo ouvindo aqui atentamente o Dr. Roberto Maranhão, que está dando uma verdadeira aula no programa Saúde Boa. Pois não, só pegando o gancho em relação a essa questão da transmissão, Sim. né, que aí eu falei da questão da pessoa que mora na mesma casa, né, e tudo. Então, isso é um fator muito importante, né, porque às vezes você ouve falar que um colega seu de trabalho está se tratando para tuberculose. Aí você fica naquele receio, poxa, será que eu corro risco, né, de ter me contaminado, já que eu trabalho com ele? Então, assim, Evaristo, o critério para a gente dizer que uma pessoa ela tem um risco de contato e, portanto, de contaminação, são as pessoas que convivem no mesmo domicílio, então as pessoas que realmente moram na mesma casa, dormem juntas todos os dias, né? Mesmo que sejam em quartos separados, mas enfim, na mesma casa. E nos ambientes de trabalho, nós costumamos dizer se o ambiente de trabalho for um ambiente de trabalho fechado. Então aqui, por exemplo, nesse estúdio, né? Se alguns dos funcionários, né, que frequentam esse estúdio, ele tivesse tuberculose e durante a atividade dele aqui, ele ficasse dentro do estúdio, ele ficasse tossindo aqui nesse ambiente, como é um ambiente fechado com ar-condicionado, a chance de outras pessoas que trabalham aqui ter se contaminado também é alta e, portanto, essas pessoas devem ser avaliadas. Contudo, não significa que se você teve contato com uma pessoa que tem tuberculose, você obrigatoriamente vai adoecer. Não. Né? E aí, para isso, nós fazemos uma avaliação diferente, tá certo? Que é uma avaliação dos contatos da tuberculose. Então, é diferente. Você não está tossindo, você não tem nenhuma manifestação de doença, então você vai ser examinado, e aí a ideia é realmente comparecer à unidade de saúde para que nós possamos fazer esse exame, que vai abordar tanto o exame físico geral, como, às vezes, se necessário, uma radiografia do pulmão. Aqui é pelo meu WhatsApp, né? Você vai ligar no WhatsApp da rádio, vai ligar no telefone da rádio, tá bombando tudo aqui. Muito obrigado pela audiência. Tô na escuta, Evaristo. Fui interno do Bob? Roberto Maranhão. Eu conheci como Bob na faculdade. Desculpa aí, porque é o Urian. Ótimo. Abraço, Gente Urian. muito boa. Já esteve aqui no programa, não para ser entrevistado. Legal. Mas ele gostava muito de medicina. Se formou em medicina. Qual é a especialidade dele? Não sei, assim, ele tá em residência o contato aí foi que eu sou professor, né, e aí eu recebo muitos alunos na unidade de saúde fazendo esse estágio na atenção primária, né, então muitos alunos lá da Universidade Federal do Ceará terminam passando lá com a gente na unidade, no Lineu Jucá, e aí é sempre muito bom ter um carinho aí. Doutor Uri, forte abraço. Ângela, na Parquelândia, estou com suspeita de tuberculose. Porém, fiz exame e os resultados foram negativos. Meu médico solicitou um novo exame, pois ainda tenho essa suspeita. Isso pode acontecer? Pode dar negativo no primeiro exame e no segundo não? Pode. O exame da tuberculose... Aí a falha da máquina? Muitas vezes, assim, o que nós temos que avaliar são dois pontos. Pode haver uma falha, porque na verdade é o seguinte, existe uma máquina hoje, tá certo? Essa máquina é nova, que ela faz um teste rápido para tuberculose. É o raio-x, não? Não. É uma máquina de laboratório, como se fosse para analisar o sangue da pessoa. Você bota numa máquina lá e tal. Conheço, é nova. Então, só que é uma máquina zona enorme. Ela tem lá no Carlos Ribeiro, né, na unidade Carlos Ribeiro, tem no Hospital de Messejana também, se eu não me engano, no Hospital São José. A Gene Expert, né, o nome dessa máquina. Então, assim... essa máquina, ela pode ser utilizada para triagem, né, para você ter uma resposta rápida ali, mas via de regra, né, o exame da tuberculose ele é analisado no microscópio pelo técnico, certo? Então, a pessoa colhe o material do escarro, esse material sofre
um processo, né, que é uma coloração, uma parte bioquímica, e depois a gente vai buscar os bacilos, né, esses agentes infecciosos dentro ali do conteúdo do escarro da pessoa. O que é que às vezes acontece? O que às vezes acontece é que a pessoa não consegue colher o escarro. Né? Numa fase inicial da doença, às vezes a pessoa ainda tem uma tosse seca, certo? E não tem um volume muito grande de material, ela não tem um volume muito grande de material, e aí, portanto, como esse catarro não vem do pulmão, então fica difícil essa análise, a maior parte é saliva, né? E na nossa boca, na saliva, não tem os bacilos. Então, às vezes, pode acontecer isso, né? Você tem a suspeita, mas o exame vem negativo. E aí existe um outro exame, que também é feito a partir do escarro, que é a cultura, certo? Como é que é a cultura? A cultura é assim, se você tem só um bacilo lá, e você não conseguiu visualizar esse bacilo, você vai colocar ele num meio, né? Você vai colocar ele num exame lá, e aí esse bacilo vai começar a se proliferar, então vão começar a aparecer mais bacilos, e aí dessa forma eu vou conseguir identificar melhor a doença, né? Então, geralmente, quando o paciente, você fica muito naquela suspeita, poxa, mas muito provavelmente é tuberculose, o exame deu negativo, aí a gente recorre à cultura, né? E em último caso, existe também o tratamento baseado na clínica, né? Às vezes o exame dá negativo, mas você diz assim, não, mas é tuberculose. Aí vai muito do olhar realmente da experiência do médico, né? Mandar um abraço, inclusive, aí pro Dr. Roberto da Justa, meu grande professor, né? Graças a ele aí que a gente sabe muito de tuberculose hoje em dia. E aí, a partir dessa experiência que a gente pode realmente indicar o tratamento, mesmo às vezes o exame sendo negativo. O Nonato na Serrinha liga para cá e diz aqui, Nala, ultimamente, né, eu estou com uma dor nas costas e isso me incomoda muito. Tenho 66 anos, estou preocupado. O que é isso? A outra pergunta, do Henrique do Centro, também pelo telefone. Como se adquire o lúpus? Tem uma vizinha que tem e quero saber como posso contrair a doença. Magali, no Jockey Club. O bacilo da tuberculose só se aloja no pulmão? Boa pergunta. Mas tem aqui também pelo nosso WhatsApp. Wellington Silva, no Presidente Kennedy. Ressalto que a importância do diagnóstico da doença, uma vez estava com uma crise de tosse e pensei que fosse a tuberculose. Mas no exame descobri que tinha problemas com refluxo e fiquei bem. Mas fiquei encucado com a história da tuberculose. Respostas após os comerciais. Tem algumas perguntas que não Saúde do não povo. estão indo pro viés da tuberculose. Não, né? mas Mas não, ele mas tá não, querendo ele- excluir. Como é que foi? Como é o nome da pessoa que perguntou do lúpus? Lúpus técnico. É o Nonato da Serrinha, perguntou que tá com a dor nas costas. Como que é? Pela ordem aqui, vamos lá. Neto já foi, Carlos Oliveira já foi, estou lá em cima. Nonato da Serrinha pergunta sobre a questão das costas. Né? Ele tem Dor nas 76 costas. anos. Henrique do Centro, como se adquire o lúpus? Odontologia, psicologia e nutrição são serviços disponibilizados pela empresa. Mas tu enxerga daí, velho? Eu sou operado, né? Hein? Eu sou operado. Brincadeira. Fiz a refrativa pra tirar o óculos. Sério? Com o Dr. Rafael. Conhece o Rafael também? Rafael é lá da professor também. Conheço, A hein? tradição da Clínica Berual do Fez Jurema no olho? e a inovação Os da dois. São Carlos Mas não Imagem, tudo uma vez, né? sim, Tudo uma para vez. garantir a você o que é de melhor em diagnóstico por E imagem. bem bala, no outro dia já tava Contamos com bom. equipe médica especializada em equipamentos modernos. A catarata faz um, depois faz o outro. É, a catarata aí realmente tem que ser um depois, porque se tem que ficar com um tampão, aí senão você vai ficar cego. Amigo nosso aqui, o Sérgio Ponte, ele fez num, em 15 dias faz o outro. Da catarata? Colete É, também. R$6.000. O que há de melhor e mais moderno em Dependendo cirurgias do- oftalmológicas, você Dependendo encontra no Instituto da que Visão é a do catarata, Ceará. São você 25 pode anos corrigir as duas de coisas, né? Você experiência corrige a catarata e você ainda corrige também o óculos. E aí você, Ele não tá usando com uma lente do óculos, você bota pra dentro. Ele não tá usando óculos. Agenda sua cirurgia. Instituto Aí dependendo do problema da vista da pessoa, 24 questão refrativa, aí a lente é mais cara. Você colocou o nome daí? Fone Coloquei. 3261 São quatro, né? É o Nonato, Henrique, a Magali e o Ed. 7264 RQE 4032. Quantos minutos aí, ô? Passar aqui. Saúde do povo. Disseca aí. Tá bom.
Saúde do Povo, ano 24. Muito obrigado a você pela preferência aqui do programa, certo? Que está bombando. Somos ouvintes assíduos do maravilhoso programa Saúde do Povo. Muito obrigado. Parabéns. Gerlene Gomes, Alexandre Gomes e Virna Mirella, em Pentecostes. Olha aí, perto de onde eu trabalhei, General Sampaio. Olha só. Vamos lá agora. Abraço aí pro pessoal de General Sampaio, que eu trabalhei aí em foi 2012, 2013. Abraço pra Maria, que foi enfermeira da minha equipe, tá lá ainda. Que bom. Gente muito boa. Vamos lá. Bom, pessoal, então respondendo aí, né, agradecendo primeiramente as perguntas muito boas. Então, e que ajudam nesse esclarecimento sobre esse tema da tuberculose e outros temas, né? A gente está aqui para responder o que chegar de dúvida. Bom, então, sobre essa questão da dor nas costas, Nonato, o Nonato de 66 anos, né? Mora na Serrinha. Assim, e aí eu vou pegar o gancho da pergunta do Nonato com a pergunta da Magali, que perguntou se a tuberculose é só no pulmão. Então, gente, o bacilo da tuberculose, como diria o grandioso Dr. Otto Leal Nogueira. Exatamente. Maior mesmo. Fluminense do mundo. Ele mesmo. Então, Dr. Otto, para quem eu tive o prazer de ser aluno, qualquer paciente que você tiver que esteja doente, a tuberculose entra como diagnóstico diferencial. Né? Então, o paciente, a pessoa, ela pode ter tuberculose em qualquer órgão do corpo, tá certo? Agora, obviamente que o órgão mais comum é o pulmão, né? Mas existem tuberculose nos ossos, tuberculose no intestino, tuberculoses todas essas que nós classificamos como extrapulmonares, né? Então, como o pulmão é o órgão principal, então tudo que for em outro local a gente vai chamar de extrapulmonar. E aí existe um extrapulmonar que é a pleura, que é o órgão, o tecido, na verdade, que reveste o pulmão. A pleura é como se fosse a caixa que o pulmão está dentro, certo? Então, assim, quando a pessoa tem a tuberculose que atinge a pleura, ela pode sentir como sintoma principal não a tosse, mas a dor, né? A dor nas costas. Mas, assim, não é toda dor nas costas, né, que realmente vai ser uma tuberculose pleural, tá? Então, é importante que, nesse sentido, né, da preocupação com o sintoma, realmente se busque o atendimento e a gente vai procurar associar quando é que essa dor aparece. Essa dor aparece quando a pessoa respira muito fundo, então ela provavelmente tem a ver com algum componente do entorno do pulmão, né? E aí vale a pena o exame com o raio-x, né? Nesse caso a baciloscopia, né, que é o exame do escarro, ele não vai ter muito efeito porque o bacilo não está dentro do pulmão, tá? Mas existem outros exames para a detecção dessas outras formas, né? Em última análise, o exame principal para detectar a tuberculose em qualquer que seja o órgão do corpo é a biópsia. Você biopsia o órgão em que você acha que você tem a tuberculose. Na maioria das vezes isso não é necessário, mas se for necessário, existe, né, esse exame. E aí você pode identificar o bacilo lá naquele órgão, seja ele qual for. Essa biópsia do pulmão? Não, a biópsia do pulmão, muitas vezes, assim, a maioria das vezes não tem necessidade porque você pode diagnosticar pela baciloscopia. Mas, por exemplo, existe a questão da biópsia pleural, a biópsia intestinal, biópsia do fígado, porque você pode ter tuberculose nesses órgãos e aí a forma de você ter a certeza seria através da biópsia. O que é assim do intestino? Oi? Uma tuberculose no intestino. O que é que tem? O que é isso? Que ela causaria? Sim. Não, porque assim, entenda que é uma diferença bacilo... grande. O pulmão é uma coisa. Sim, sim. Um órgão. Lógico. Você quer saber assim, primeiro, como é que o bacilo chegou lá? Sim, como é que né? chega? Como é que chega? Pronto. Os pacientes que geralmente têm esses tipos de infecção tuberculose em outros órgãos são pacientes que nós chamamos de imunodeprimidos, certo? São pacientes que por algum motivo fazem algum tratamento que o sistema imunológico fica prejudicado. E aí eu vou pegar o gancho na pergunta do Henrique do lúpus. O lúpus, por exemplo, ele é uma doença autoimune, que ele debilita o sistema imunológico. E o tratamento dessa doença, inclusive, é com medicações que vão debilitar ainda mais o sistema imunológico. Então, uma pessoa com lúpus, por exemplo, ela pode ter TB intestinal. Inclusive, o único paciente até hoje que eu tratei de TB intestinal, ele tinha lúpus. Aliás, ele tem, né? Porque, graças a Deus, está vivo. Né? Então, assim, existe tuberculose, tuberculose pode acometer qualquer órgão. Agora, não é para aqui, a gente não quer dizer aqui que todo mundo vai ficar paranoico, né? Que vai ter tuberculose. Não, a tuberculose em outros órgãos é um evento raro, tá certo? A gente tem que saber que existe, nós médicos, porque isso entra como um diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial que eu quero dizer é assim, eu acho que é uma doença, mas ela pode ser outra, né? Do mesmo como a dor nas costas do nosso amigo Nonato.
Pode ser uma tuberculose? Pode. É o mais provável? Não. O mais provável é que seja uma dor muscular, né? Pode ser uma dor relacionada a algum problema na coluna mesmo, né? E aí, a parte da terapia, como vai ser cuidado, vai perpassar um outro tipo de tratamento que não tem nada a ver com a tuberculose. Bom, aí respondi já da Magali, né, sobre a questão dos locais. E do Wellington, né, ele fez esse destaque da questão do refluxo, que é importante destacar, como eu falei, que não é toda tosse que vai ser tuberculose, né? Uma grande causa de tosse é o refluxo, né, que hoje é muito comum na grande maioria das pessoas e que, Evaristo, nós temos que ter a consciência que o problema de refluxo, ele tem muito a ver com o nosso hábito alimentar, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, mas eu como bem. Aí, quando você vai pegar mesmo no detalhe, a pessoa não tem realmente uma alimentação muito adequada, né? Está acima do peso, né? Então, assim, eu costumo dizer que ninguém está livre disso. Eu mesmo, né, tento sempre me policiar com a questão da minha alimentação, mas na corrida do dia a dia a gente termina fazendo muitas vezes uma alimentação inadequada, e o refluxo, na maioria das vezes, ele é proveniente dessa questão, sem contar o maior fator de risco para todas as doenças do mundo, que é o cigarro. O Lima, no Campeba. Estou gripado há quase um mês e tenho secreção diariamente. Há possibilidade de ser tuberculose? Nós temos 2 minutos aí, né, Kiko? Sim, Lima. Então, você trouxe aí o quadro principal de suspeita, tá certo? Você, o indicado é que realmente procura uma unidade básica de saúde, qualquer unidade de Fortaleza, de preferência a unidade mais próxima da sua casa, e faça o teste da baciloscopia, certo? Uma gripe, ela não dura um mês, tá certo? E se você tem secreção, é importante que você busque. A tuberculose não é uma regra, não é uma doença que segue regras. Então, você pode ter uma tuberculose mesmo que, a princípio, você não esteja se sentindo tão debilitado, né? Essa ideia de que a tuberculose vai debilitar a pessoa, que a pessoa vai ficar totalmente acabada, isso não obrigatoriamente. Às vezes a pessoa pode manter uma qualidade de vida boa, né, tendo a tuberculose, transmitindo a tuberculose, mas com uma tosse persistente, com secreção, e esse tipo de paciente que nós precisamos que busquem as unidades para assim, serem investigados. Doutor Roberto, ainda é utilizada a prova tuberculínica intradérmica, PPD, para diagnóstico da tuberculose humana? Doutor Bernardo Carneiro pergunta. Não, o PPD, ele faz parte da análise dos contatos, né? Eu falei aqui no programa que nós temos 2 perfis: o paciente que está doente, tem sintoma, e o paciente que não tem sintoma e que é um contato daquele que está doente. Então, para esse, a gente indica a prova tuberculínica, mas hoje a prova tuberculínica está muito escassa. O material para a fabricação dessa prova está escasso. Então, nós limitamos o uso dessa substância para alguns pacientes específicos, tá certo? Paulo Roberto no Montese. Mesmo com A, B, CG, é isso? BCG. Pois é pergunta o seguinte: ainda é possível contrair tuberculose? Sim, sim. A BCG, ela serve para nos proteger das formas graves de tuberculose, e ela é indicada nas crianças exatamente porque essas têm um sistema imunológico mais incipiente, né, mais jovem, e portanto podem sofrer com formas graves da doença. Por isso a BCG protege formas graves as crianças. Doutor Roberto Maranhão, muito obrigado. A gente ia passar a tarde todinha aqui, porque está bombando no programa. Parabéns pela sua performance. Obrigado. Muito obrigado pelo seu profissionalismo. Obrigado. Certo? Obrigado também à assessora técnica do programa de tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde, Rayane Martins, pela indicação. Obrigado, Rayane. Obrigado, Fárida, também, que é a técnica da Regional 1, minha chefa. E a todos os profissionais do Lineu Jucá, um grande abraço, e vamos aí juntos, fortes na luta contra a tuberculose. Valeu! Viu que programaço hoje? Que legal! Como sempre, o nosso Saúde do Povo. Áudio, Kiko Gomes. A produção, Eli Ellery, né? Assistente, Nala Jasmine. Editora-chefe, Selma Vidal. Diretor responsável, Eric Guimarães. Diretor-geral de jornalismo, Arley Medina Neri. Apresentação, Evaristo Nogueira. Sábado, se Deus permitir, nesse mesmo horário, novo tema da medicina no programa Saúde do Povo. Na sequência da nossa programação, repórter CBN e revista CBN. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus. Foi bom? Foi. Tira uma foto aqui, foi no Facebook, pode? Com certeza. Show. Saúde do Povo. Foi bom, né?
dúvidas, muita gente perguntando. Aqui na Rádio O Povo CBN, CYH 625, AM 1010 kHz, CYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.com.br. Só na CBN você ouve Merval Pereira. O que está acontecendo hoje no Brasil é exatamente uma disputa entre quem quer usar a lei para punir as ilegalidades que ocorrem há anos no Brasil e quem quer usar a lei para continuar protegendo quem comete ilegalidades. Merval Pereira, todo dia no CBN do Brasil. O Povo CBN, a rádio que toca notícia. Obrigado. Obrigado aí também, viu? Rede CBN, top de 5 segundos. Depois tu pode pegar no Facebook, viu, doutor? Eu vou baixar lá.